Olá, meus irmãos, que Deus nos abençoe. O livre-arbítrio é o nosso tema desta noite. Martins Peralva, em seu livro Estudando o Evangelho, nos relembra uma das mais belas ocorrências evangélicas em Betânia, uma pequena aldeia da Judéia, por ocasião da visita de Jesus à casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, o amigo de Jesus. Muitos vizinhos ali estavam também, aproveitando a presença do Mestre. Marta e Maria eram duas irmãs muito parecidas. Elas eram muito diferentes em evolução espiritual. Enquanto Maria sentava-se aos pés de Jesus, ouvindo encantada os seus ensinamentos, Marta, inquieta, ia e vinha, arrumando a casa e preparando um lanche para a visita, sem prestar a mínima atenção às palavras do amigo visitante. Jesus, o divino amigo, no centro da conversação, contava serenamente parábolas encantadoras sobre o perdão, sobre a fraternidade, o amor, deixando em destaque a importância da transformação interior. Maria continuava ali, aos seus pés, fascinada com as palavras harmoniosas do Mestre. A presença do Cristo em sua casa representava a maravilhosa oportunidade de elevação. Ela sonhava com o reino dos céus e sonhava com as mudanças de comportamento que ela deveria realizar para construir o reino dos céus dentro de si. Em determinado momento em que Jesus exaltou a importância do trabalho em nossa vida, Marta aproveitou a oportunidade e disse-lhe, um pouco magoada: Senhor, não te importas? Minha irmã deixou-me a servir sozinha. Ordena-lhe que venha me ajudar. Naquele ambiente calmo, foi uma surpresa para todos os vizinhos que ali estavam. Todos olharam para Jesus, aguardando em silêncio a sua resposta. Curiosos, aguardavam a resposta do Mestre, como se pedisse a ele solução para o problema. Qual delas Jesus censuraria? Alguns instantes se passaram e as palavras de Jesus ecoaram no aposento, cheias de ternura e compreensão. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e esta nunca lhe será tirada. Olhando as queridas irmãs com muito carinho, Jesus ali deixava, em poucas palavras, um grande ensinamento sobre a liberdade de escolha. Maria não tinha na época o conhecimento que hoje nós temos a respeito desta lei divina, mas dentro dela já trazia essa certeza. Fazendo uso do seu livre-arbítrio, já havia escolhido para o seu caminho os maravilhosos ensinamentos do Mestre. Ela já havia escolhido o caminho da paz, o caminho da consciência tranquila, o caminho da alegria de viver. Naquele momento, o Mestre Divino não censurou Marta pela sua escolha, por estar realizando o trabalho doméstico. Ela tinha também toda a liberdade para fazer a sua escolha. Ele chamou sua atenção justamente pela sua inquietação ante os problemas de rotina, revelando ali seu espírito inseguro. Durante toda a sua trajetória terrena, Jesus sempre aproveitava cada momento, onde quer que ele estivesse, para nos deixar seus ensinamentos, que deveriam ser um dia
espalhados por toda a humanidade. E nessa narrativa tão maravilhosa, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, fica bem claro a nossa semelhança com as Martas do mundo. Nós também permanecemos muito presos à rotina da vida passageira e não nos preocupamos muito com o bem-estar do nosso espírito imortal. Basta analisarmos a evolução do ser humano desde a era primitiva. Perceberemos que ele vem progredindo intelectualmente de forma incrível e vertiginosa, buscando o seu conforto e seu bem-estar através de suas conquistas científicas e tecnológicas. Mas, apesar, meus irmãos, de todas essas conquistas, ele não consegue ser inteiramente feliz. Porque ele não consegue libertar-se da dor, do medo, das angústias, das decepções, das enfermidades. Por que será? Qual é o motivo? Porque nós continuamos a fazer mau uso do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas. Há na existência humana, meus irmãos, ou seja, na existência de toda a criatura, duas partes vividas. A parte material, representada pelas obrigações que a própria vida nos impõe, e a parte espiritual, representada pelos deveres relacionados com a alma eterna. A mulher e o homem, o velho e a criança, o pobre e o rico, todos nós vivemos essas duas partes da vida. A diferença entre elas é que a parte material tem caráter passageiro, ela é transitória, e a outra, ela é imortal. Na narrativa, a inquietação de Marta demonstrava que ela dava mais valor à parte material, não dando ouvidos, não dando atenção às sublimes lições de Jesus. Ela preferia o retorno imediato em forma de prazer e facilidades da vida material. Hoje, já possuímos um pouco mais de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Mas encontramos sérias barreiras dentro de nós, dificultando a nossa evolução, dificultando a mudança do homem velho para o homem novo. Essa mudança para o homem novo acontece quando colocamos o amor em prática, na luta de cada dia. Vamos recordar um outro momento da vida de Jesus, onde ele conta uma pequena parábola sobre a importância da multiplicação dos bens espirituais. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, que dias antes de Jesus ser crucificado, ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar com seus discípulos, aproveitando aquele momento tão delicado. Contou-lhes então a parábola dos talentos, de forma carinhosa e paciente, dando a eles mais uma nova oportunidade de aprendizagem, porque ele sabia que retornaria em breve à pátria espiritual. Jesus disse então: o Senhor Deus age como um homem que, preparando-se para viajar, chamou seus servidores e entregou a eles os seus bens, para que eles multiplicassem esses bens de acordo com a capacidade de trabalho de cada um. Imediatamente esse senhor seguiu viagem, prometendo que faria a prestação de contas ao voltar. O servidor que recebeu 5 talentos meditou bastante e tomou decisões importantes. Ele negociou com aquelas moedas e ganhou mais 5, ficando com 10.
O servidor que recebeu 2 talentos, ou 2 moedas, fez a mesma coisa. Negociou com as 2 e ganhou mais 2 moedas, ficando com 4. Mas o terceiro servidor, que recebeu 1 talento apenas, pensou, depois cavou um buraco na terra e aí escondeu uma moeda de ouro, a única que ele tinha. O tempo passou rápido, meus irmãos. E um certo dia, aquele senhor voltou. E no momento certo, ele chamou seus servidores para a prestação de contas. Veio o primeiro e humildemente lhe disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Mas trabalhei bastante e lucrei mais 5 talentos. Ao Senhor entrego, portanto, 10 talentos. O Senhor respondeu satisfeito: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel e lutador em pequenas coisas. Poderei confiar em ti em tarefas especiais. Veio o segundo e disse também: Aqui estão, Senhor, os 2 talentos que me deste, e mais 2 que lucrei, pois trabalhei bastante. Aqui estão 4 talentos. Finalmente veio o terceiro, acertar as contas, e disse: Senhor, sei que és muito severo, por isso escondi o meu talento. Aqui tens o que é teu. O Senhor, bastante irritado, disse a ele: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que sou severo, deveria pelo menos entregar o teu talento nas mãos de banqueiros, para que aquilo que me pertence viesse com juros. E o Senhor, decepcionado, concluiu: Tirem dele esse talento e entregue àquele que tem 10 talentos, porque muito se dará àqueles que já têm, e eles ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, dele será tirado até mesmo o que pareça ter. E esse servidor, inútil e preguiçoso, será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Jesus falava muito no sentido figurado com seus discípulos, contando parábolas, pequenas histórias, fazendo uso de sua didática divina para que ficasse mais fácil a assimilação aos seus discípulos. E da mesma forma, os Espíritos da Verdade, Espíritos de Luz, no Evangelho segundo o Espiritismo, também interpretam para nós esta parábola, nos dizendo assim: o Senhor, dono dos talentos, representa Deus. Os servidores representam a humanidade na Terra. Observamos que os 3 servidores fizeram uso do seu livre-arbítrio, tiveram a liberdade de fazerem suas escolhas. Ao decidir o que fazer com o talento em suas mãos. Mas o que são os talentos? Os talentos, meus irmãos, representam verdadeiras riquezas, como a inteligência, a saúde, como o tempo, a capacidade de ver, capacidade de ouvir, de falar, de construir o bem. E o tempo concedido pelo dono dos talentos representa a existência terrestre. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu 1 talento. Todos eles já traziam uma bagagem de cultura e amor, maior ou menor, de outras épocas, de outras reencarnações. Esse primeiro servidor é aquele que, na palavra de Jesus, dedica inteiramente sua vida a espalhar o bem. Eles não se casam e não se dão em casamento, porque sua família é a humanidade. Vivem praticando o bem. São generosos no lar, no trabalho. Por exemplo, Chico Xavier,
Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outros mais. Os servos que receberam 2 talentos são espíritos destinados às tarefas mais delicadas ligados à família, onde há dívidas, onde há reparações. Esses servidores também conseguiram multiplicar seus 2 talentos, ou seja, cumpriram seus deveres com a família, consigo mesmo, crescendo interiormente como ser humano e com o próximo. Mas o servidor que enterrou o seu único talento por preguiça, por orgulho, por egoísmo, é aquele que recebeu de Deus a inteligência, a saúde e não desenvolveu nenhuma virtude. Ele não conseguiu nenhum trabalho que o ajudasse a crescer espiritualmente, fazendo uso de sua liberdade de ação. E com palavras fortes, referiu-se ao terceiro servidor, dizendo: aquele que não tem virtudes, aquele que permanece nas sombras, dele será tirado até o que parece ter, e ele será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aquele que não se esforça para evoluir, que sente prazer em praticar o mal, perde reencarnações, perde oportunidades, e sua evolução somente será realizada através do sofrimento. Sua evolução será realizada através da dor, através da grande educadora, é que conseguirá desenvolver os seus sentimentos mais nobres. E nós? Que uso temos feito do nosso livre-arbítrio? Será que estamos enterrando os nossos talentos, como fez o terceiro servidor, por preguiça, por orgulho ou por egoísmo? Sempre tivemos o amparo de Deus, nosso Pai, meus irmãos. A ajuda de espíritos carinhosos e amigos, que, com certeza, ainda continuam investindo em nós. Eles continuam aguardando a nossa transformação moral, ou seja, a transformação do homem velho para o homem novo. Não podemos permanecer estacionários, acreditando que ser espírita cristão é simplesmente crer na reencarnação ou participar do intercâmbio entre o mundo espiritual e o material, ou seja, a mediunidade, ou ter conhecimento de todas as obras da codificação. Isso não basta. Esses são realmente os meios importantes que nos levam à nossa autoeducação espiritual. Mas e a prática do bem? E a multiplicação dos nossos talentos? A doutrina nos diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade não há evolução. Não havendo amor, não é possível haver evolução. Caridade não é o ato de dar unicamente os bens materiais, mas também os bens espirituais. Bens espirituais encontrados na palavra sincera e amiga, nas atitudes de tolerância, no esquecimento de todo o mal. É o pensamento positivo em relação ao outro. E vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo as palavras de Allan Kardec, que nos fala com muita firmeza: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Que possamos encerrar o nosso estudo desta noite com os belíssimos versos de Maria Dolores, psicografados por Chico Xavier, nos incentivando a semeadura diária do bem em apenas meia hora. Maria Dolores nos diz assim: ante a passagem do tempo, registra o valor do agora, na bênção de meia hora, quanto bem a realizar. 30 minutos apenas, no espaço de cada dia,
são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem, ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Em outro ensejo é o socorro, que se oferece à criança, que vaga sem esperança, a míngua de paz e amor. Depois o amparo ao doente, em visita mesmo breve, a página que se escreve para consolo de alguém, o apontamento otimista, a frase sincera e boa, a conversa que abençoa, a prece em louvor do bem. Meia hora, patrimônio de expressão indefinida, que o céu nos concede a vida a todos, crentes e ateus. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo. Tempo é tesouro no mundo que veste do amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus que assim seja.